Colossenses 2, do 13 ao 15, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar sobre isso hoje, sobre perdão, sobre essa escrita de dívida, essa nota promissória. É como se cada vez que a gente faz uma coisa errada, Deus escreve aqui uma notinha, ó. A Laura desobedeceu a mamãe dela. Escreveu uma notinha ali, e é uma notinha que tem uma consequência, que a Laura vai ter que pagar porque ela desobedeceu. Vai ter um castigo porque ela fez uma coisa errada. E aí, desobedeceu de novo, fez outra coisa errada, e vai se acumulando as notas promissórias, a dívida vai crescendo, e chega uma hora que a gente fez muita coisa errada e a gente não tem o que fazer com todas aquelas promissórias, com todas aquelas escritas de dívida. E aí a palavra do Senhor diz, que todas essas escritas de dívida, que tudo isso que a gente fez de errado, toda essa escrita de dívida foi cancelada por causa do sacrifício na cruz. É isso. Essa palavra, e pode parecer uma palavra que nós já ouvimos muito, uma palavra que talvez não tem nada de novo para trazer para as nossas vidas, mas eu queria te lembrar que Deus não se engana. Deus, Ele não se confunde. Deus, Ele escolheu cada pessoa, escolheu vocês, meus irmãos, vocês estão acompanhando aí através das plataformas, vocês duas, para estarem aqui ouvindo essa palavra, porque Ele quer falar com cada um aqui, porque essa semente tem frutos para gerar no nosso coração, em cada terra. Então, o que eu queria falar sobre essa palavra? A primeira coisa, existe um paradoxo, né? Existe uma relação estranha e parece que a gente se atrapalha, fica sem saída com relação a Deus e o pecado. Porque quando eu peco, quando eu estou sujo por causa do pecado, eu não posso me aproximar desse Deus santo. Pelo menos muitas pessoas acreditam nisso, né? Que por eu estar sujo, por eu estar contaminado, eu não posso entrar nesse lugar tão santo. E em contrapartida, a única maneira de eu ficar limpo é através desse Deus. Então eu não posso entrar na presença dele para pedir ajuda, mas ele é a única pessoa que pode me ajudar. E eu fico nessa situação de pecado, no lamaçal ali, piorando cada vez mais, e aquele que pode me socorrer, eu não posso entrar lá no lugar onde ele está. Pelo menos muitas pessoas acreditam dessa maneira. Acreditam que a presença de Deus, que esse lugar aqui onde eu estou, onde nós estamos, é um lugar destinado só para aqueles que não pecam, para aqueles que já têm todos os seus problemas resolvidos. E na realidade, quando olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que esse lugar aqui é para aqueles que entenderam que precisam de ajuda, que entenderam que estão doentes e precisam de um médico, que precisam de uma transformação de caráter, que precisam de um auxílio. Esse lugar aqui é para quem pecou e precisa de perdão. Esse lugar aqui não é para quem não pecou. Se tem alguém aqui que não pecou, nem precisa vir aqui. Mas esse lugar é para aqueles que precisam de ajuda. E aí então nós entendemos que nós temos acesso. Então, que apesar dos meus pecados, de todos os meus erros, eu tenho acesso a esse lugar santo. E eu tenho acesso a um sangue que tem poder de limpar, de apagar pecados. Tenho acesso a esse sangue. E aí então, não sei, eu não entendo muito esse negócio de mancha de roupa e tal, mas eu vejo assim que tem
lembro da minha mãe, tinha uma preocupação com tal coisa, porque isso aqui faz uma mancha na roupa e que não sai mais. No tapete, no sofá, né, vai comer tal coisa. E aí você tem essa preocupação de algumas coisas que geram uma mancha que não vai ter mais solução se aquilo manchar o tecido, né? E é como se o pecado fosse assim. Eu tomo muito cuidado com o pecado, porque se aquilo manchar minhas vestes diante de Deus, aí como que eu vou me apresentar diante de Deus? Mas de repente nós somos apresentados ao melhor removedor de manchas, ao sangue de Jesus que apaga todos os pecados. Não existe pecado que Ele não seja capaz de apagar. E de repente, aquela mancha já não é mais um problema. Eu posso derrubar o que eu quiser na minha roupa, porque depois eu tenho acesso ao sangue de Jesus, que pode apagar todos os pecados. E qual que é o perigo disso? É nós aceitarmos o pecado na nossa vida. É nós não olharmos mais para o pecado com a preocupação que nós olhávamos antes. Por quê? Porque eu tenho acesso a esse super removedor que vai apagar qualquer pecado. E qual que é o ponto que eu queria deixar aqui? O pecado não pode ser aceitado nas nossas vidas. O pecado é algo muito sério, apesar de termos acesso a esse sangue. O pecado é tão sério que Deus matou Jesus por causa do pecado, para que nós pudéssemos ter acesso a esse. Se Deus não ligasse para... o pecado não incomoda tanto a Deus, Deus não teria feito isso. E matado muitas outras pessoas também, quando nós olhamos para a Bíblia. E aí, qual que é o principal ponto, então? Quando você entende que você tem acesso a esse sangue, e apesar de você ter pecado, hoje, você tem acesso hoje a esse sangue que pode te purificar mais uma vez. E você tenta viver uma vida. Então eu vou tentar aproveitar o melhor dos dois mundos. Eu vou aproveitar o melhor do pecado, mas depois eu vou lá e me limpo para poder entrar na presença de Deus. Quando você tenta fazer isso, você está tentando servir a dois senhores. E não dá certo. Não dá certo, meu irmão. Eu gosto muito da história dos filisteus. Pegaram a arca da presença de Deus. E eles pegam aquele instrumento que representava a presença do Deus de Israel. E eles levam para o templo de Dagon. Eles levaram para um lugar de adoração. Eles levaram para um lugar onde eles levavam coisas sagradas. Eles não trataram com desprezo. Não, eles reconheceram como algo especial, como algo diferenciado. E levaram para o templo do Deus Dagon. E o que acontece? A estátua de Dagon quebra as mãos e a cabeça. Eles começam a sofrer pragas, coisas começam a dar errado no meio daquele povo. E eles percebem que a arca da presença de Deus não divide o altar com mais nenhum ídolo. Que não dá. Nós temos que fazer uma escolha. Ou nós colocamos nesse altar do nosso coração a presença de Deus, ou nós colocamos as outras coisas. E aí, se nós escolhemos a presença de Deus, e porventura, na nossa caminhada, nós viermos a nos sujar, aí sim cabe a utilização desse sangue para nos purificar. Eu tenho pensado muito em um momento da Bíblia, porque nós olhamos muito para a simbologia das coisas da Bíblia, e tem que ser feito mesmo, mas às vezes a gente não olha para o literal. E quando eu gosto muito da história da sarça em chamas, da experiência de Moisés ali na presença de Deus. E o que Deus fala para Moisés? Tira as sandálias, porque você está num lugar santo, porque você está num lugar diferenciado. E às vezes eu fico me perguntando, porque eu entendo, a simbologia tem a ver com essa palavra. Ela tem a ver, você está trazendo essa sandália, que tem a sujeira de todos os lugares imundos por onde você caminhou durante esses anos. Mas agora você está entrando num lugar santo. Então, deixa esse negócio para fora e entra só você. É isso que nós aprendemos com essa história. Essa é a simbologia. Porém, eu fico pensando
Deus não queria que ele estivesse de sandália ali na presença de Deus, né? Literalmente foi isso. E eu fico, às vezes, eu viajo umas coisas pensando, começar a fazer culto descalço. Eu gosto, às vezes a gente faz retiro e tal, e a gente faz culto de chinelo, de repente tira ali, descalço, e é muito bom. Né? E eu fico pensando se a gente não deveria fazer mais esse tipo de coisa. Mas aí é só, tem tanto a ver com a palavra. Né? Mas o que eu queria falar, para continuarmos aqui? Existe uma outra coisa que o Senhor tem ministrado no meu coração. Existe um dia que a palavra do Senhor fala em vários momentos, que é o dia da prestação de contas. Um dia, todos nós nos colocaremos diante do Senhor e prestaremos contas. Todos os servos do Senhor se colocarão diante dele e prestarão contas do que fizeram com os seus dons, do que fizeram com todos os recursos que Deus colocou nas suas mãos. Recursos financeiros, o recurso mais precioso que nós temos, que é o tempo. O tempo é o recurso que nós usamos como moeda de troca para tudo hoje. Através do tempo que muitas vezes conseguimos dinheiro. A troca, né, que eu faço com a minha empresa. Nós prestaremos contas do que nós fizemos com o tempo que Deus nos dá todos os dias. O que nós fazemos com a saúde que Ele nos deu, com os talentos. Prestaremos contas. E prestaremos contas dessas notas promissórias. Caso você não tenha ainda usado desse sangue, reconhecido esse sacrifício de cruz como um sacrifício que foi por você, como uma morte que foi por você, como um castigo que era para você, que era para mim. Você não reconheceu isso ainda. Você também vai prestar contas de todos esses escritos de dívida, todas essas notas promissórias, de quando você se desviou, de quando você mentiu, de quando você enganou, de quando você pegou aquilo que não era seu, de quando você sentiu inveja ou ódio de alguém. Prestaremos contas. E aí, quando eu penso nisso, eu me lembro de um texto que está lá em 1 João, capítulo 2, do versículo 2, do versículo 1 ao 2. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Essa palavra aqui em algumas versões diz que Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso... Então, nos vemos numa situação de prestação de contas, onde nós sabemos que nós somos culpados, que não somos inocentes, que não existe nada que possa nos inocentar. Todas as evidências da nossa culpa estão aí diante dos olhos de Deus. E o dia da prestação de contas se aproxima. Porém, nos lembramos então que temos um advogado. O advogado, ele é aquele que nos defende, é aquele que nos ajuda em situações que nós não temos a capacidade, né, o entendimento, o poder, a alçada para resolver. Né? Quando vai além daquilo que eu, Bruno, sei resolver, e é um problema muito sério, eu vou chamar um advogado para me ajudar, para me direcionar. Né? Eu vou colocar para ele toda a situação, e aí ele vai me ajudar, e aí ele vai me mostrar como resolver. Nós temos acesso a esse advogado. Jesus quer ser o seu advogado, meu irmão. Talvez você não está se sentindo digno de colocar os pés numa igreja hoje, por causa do que você tem feito aí nesses últimos dias, sei lá. Existe um advogado, tá? Não importa o que o diabo tem acusado, o que o diabo tem falado para você, né? Eu gosto muito de uma peça de teatro do Giovanni Si, fala
Em algumas peças tem isso, do diabo acusando, falando de tudo de errado que a gente tem feito, e as pessoas se sentem dignas e ali prostradas, e de repente aparece Jesus, e ele se revela como um advogado, disposto a ajudá-los, disposto a restaurar tudo aquilo que foi roubado. O Senhor quer fazer isso nas nossas vidas, amém? Porém, existe uma condição. Às vezes eu já vi muita gente falando, não, mas eu oro, eu tenho essa culpa dentro de mim, por causa de algo de errado que eu fiz, eu oro, e eu não me sinto perdoado, eu não me sinto, essa culpa não sai. Existe uma condição para que nós sejamos perdoados, né? Isso nem sempre é falado na mesma pregação, às vezes são pregações separadas, talvez você não tenha ouvido essa. Existe uma condição para que você seja perdoado, e nós vemos isso em alguns trechos da Bíblia, mas eu queria ler Marcos capítulo 18, versículo 23. Marcos não vai até 18, hein? Mateus. Vamos ver se Mateus. Isso, Mateus 18. A partir do versículo 23. Que diz assim: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e ele implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes. Foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Então, aqui nós temos a condição para que sejamos perdoados. Inclusive, nós oramos isso. No Pai Nosso nós declaramos, né? Perdoa aos meus devedores, assim como eu os tenho perdoado. Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Nós declaramos isso. Deus, me perdoa da mesma maneira que eu tenho perdoado as pessoas ao meu redor. Da mesma maneira. E essa, inclusive, não é uma oração que nós tiramos da nossa cabeça. É a oração que Jesus nos ensinou. É o modelo que nos foi dado. Por quê? Porque é assim que funciona. Da mesma maneira que nós perdoamos, seremos perdoados. Então, uma coisa é certa: nós precisamos de perdão. Sem o perdão, nós estamos perdidos. E isso me faz entender que existem níveis de perdão. Da mesma maneira, então tem várias maneiras de perdoar. E como que eu escolho perdoar? Eu queria compartilhar isso com vocês. Minha filha, vou dar o exemplo da minha filha, mas isso é uma coisa geral. Às vezes ela faz alguma coisa de errado, me deixa triste, me deixa chateado. E o que eu faço? Eu a perdoo. Muitas vezes, para não dizer todas, eu a perdoo
antes mesmo dela vir me procurar. Antes mesmo dela perceber que ela me feriu, eu já perdoei, eu já deixei para lá. E assim, não só com a minha esposa, não só com a minha filha, não só com meus colegas de trabalho. Aonde for, onde eu estiver e alguém me ferir, e alguém me trair, me enganar, eu me esforço para perdoar antes mesmo da pessoa perceber que ela me fez algum mal. Independente de um dia ela perceber. Por quê? Porque esse é o perdão que eu preciso. Porque eu sei que existem muitos pecados que eu cometo, que eu nem percebi que eu pequei contra o Senhor. Que eu nunca fui lá confessar esses pecados para o Senhor. Mas eu sei que eu preciso do perdão também desses pecados. Então, essa é a minha escolha, é a minha decisão de como perdoar, do perdão, o tamanho do perdão que eu preciso receber, né? E uma coisa que é importante, né? A gente leu lá em 1 João, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus, que foi o sacrifício pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Essa pessoa que te feriu, que te traiu, que te abandonou, que te enganou, Jesus morreu pelos pecados dessa pessoa também, né? E tenha certeza, tá? Que por mais que alguém tenha te machucado na vida, essa pessoa machucou, essa pessoa feriu muito mais ao Senhor. Quando ela pecou contra você, quando ela te traiu, ela também atacou ao Senhor, né? Porque como pai, eu posso dizer que quando alguém fere a minha filha, aquilo também me machuca, aquilo também dói em mim. Às vezes antes de doer nela, às vezes ela nem percebeu que alguém agiu com maldade para a vida dela, que alguém fez algo para deixar ela triste, nem percebeu, mas eu percebi e aquilo me machucou, né? Então aquilo que foi feito contra você também foi feito contra o Senhor, mas o Senhor já fez o gesto para perdoar esse pecado contra você também, para perdoar esse pecado que alguém cometeu para te machucar. Então por que você não vai perdoar? Por que você vai escolher ficar carregando isso? Vai escolher ficar lançando isso na mesa sempre que tiver uma oportunidade? O Senhor quer limpar, quer te perdoar, Ele quer apagar, e Ele quer que você siga o exemplo que Ele nos dá. E por último, eu queria contar, pouca gente sabe, inclusive, eu acredito que os católicos saibam, de um poder especial que o cristão tem, e que poucos evangélicos praticam. Está lá em João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Isso é sério, não estou brincando, eu coloco de um jeito... Mas é um poder especial que nos foi dado, uma autoridade que nos foi dada e que não exercemos. João capítulo 20, versículo 22. Jesus tinha ressuscitado, estava diante dos discípulos. Ele diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que isso quer dizer? Nós, discípulos de Cristo, temos esse poder de perdoar pecados, de declarar para alguém que vem carregando uma grande culpa por algo: seus pecados estão perdoados. Muitas pessoas vão na igreja católica, a gente vê nos filmes até, né? Vão lá no confessionário e contam tudo que fizeram na vida. E aí, aquele padre, aquela autoridade espiritual, vai lá e dá uma receita de Ave Marias, Pai Nossos e não sei mais o que, mas libera o perdão sobre aquela pessoa. E eu tenho certeza que aquela pessoa sai dali mais leve, que ela sai dali se sentindo perdoada. Por quê? Porque a sua autoridade espiritual liberou esse perdão. Nós temos isso e não usufruímos desse poder especial, desse poder tão importante que o Senhor nos deu, né? Nos últimos momentos ali, Jesus ainda
já tinha ressuscitado antes de subir. Não, ó, preciso dar para vocês isso também, né? Não pode faltar isso na vida dessa igreja que vai começar. E o que eu queria fazer agora? Eu gostaria de dedicar esse momento, né? Essa é a palavra, né? Mas eu gostaria que agora nós orássemos, e aí o Espírito Santo vai conduzir a sua oração. Pede ajuda para Ele, Ele nos ajuda a orar. E Ele vai te ajudar a lembrar se existem pecados não confessados que você precisa colocar hoje diante do Senhor. Se existem um perdão retido, alguém que te feriu e você ainda não foi capaz de perdoar, ainda não foi capaz de deixar para lá. Hoje é o dia que o Senhor preparou para isso, para te deixar mais leve, né? Para resolver toda a pendência que você tem carregado.